Então tá. Hoje vamos para a aula 8. Aula 8, falaremos sobre os modelos OSI e TCP/IP. Tá? São modelos padronizados de protocolos que facilitam a comunicação. Tá? Como é que está organizado o material aqui para nós, pessoal? Tem a unidade do SAGA, modelos de rede. Ó, vou abrir o infográfico para a gente dar uma olhada, né? No que a gente vai focar o estudo hoje, ó. Então a gente tem a estação de trabalho emissora, lá um computador, que vai mandar uma mensagem, passando por todo o hardware de rede, né? Falamos em hardware de rede na aula passada, até chegar no seu destino, tá? Então, para mandar uma mensagem, nós precisamos organizar isso aqui através de padrões, para que essa mensagem possa navegar através de todos esses equipamentos e chegar ao seu destino final de forma clara, de forma que ela possa ser compreendida, né? Então, quem vai receber essa mensagem está contando com que esses padrões estão sendo seguidos. Né? E também quem está mandando a mensagem está contando que quem vai receber também está contando que esses padrões aí estão sendo seguidos, ok? E isso permite que uma rede, por exemplo, lá nos Estados Unidos, possa se comunicar com uma outra rede lá na Espanha e que os dois computadores estejam sobre os mesmos padrões de comunicação. Senão seriam redes diferentes, redes independentes, e aí poderia não ter essa compatibilidade de comunicação. É como se duas pessoas falassem idiomas diferentes ou o mesmo idioma. Se elas estiverem falando o mesmo idioma, é muito mais fácil de haver a compreensão nessa comunicação, correto? Então, é isso que o modelo OSI e o modelo TCP/IP conseguem promover para nós. Eles conseguem trazer esses padrões da comunicação. Tá? O nosso livro, e aí eu tive que fazer uma adaptação aqui, pessoal, porque ó, nesse caso dessa unidade, o Saga está organizado o livro desse formato de leitura aqui, ó. E aí eu não consigo baixar o PDF aqui para fazer aqueles destaques que geralmente eu faço, tá? Mas não tem problema. De qualquer forma, eu já tinha separado um PDF com o resumo do conteúdo, então eu vou usar o PDF, tá? Mas usem o livro para fazer os exercícios, certo? O livro está explicando aqui um pouco mais aprofundado alguns assuntos, tá? Vou dar até para aumentar um pouquinho aqui a tela, ficar mais claro para fazer a leitura, tá? Ó, só não consigo fazer a marcação aqui dos destaques realmente. Ele foca um pouquinho nos protocolos, ó. Fala um pouquinho desses protocolos mais à frente, né? TCP/IP, fala do IP, fala do ICMP, do ARP, RARP, IGMP, tá? Fala sobre as particularidades desses protocolos, tá? Hoje eu não vou focar nos protocolos em si, mas sim a gente entender como é a estrutura de padrões do OSI e do TCP/IP, ok? Então, vou lá para o meu PDF. Tá aqui, ó. Aqui, ele tá aqui no Saga para vocês também, né? É esse aqui, ó. Modelo OSI e modelo TCP/IP. Hoje, então, a gente vai passar por uma introdução, entendendo como surgiram esses modelos, né, e sua principal intenção, sua principal característica. O modelo OSI, OSI, né, que a ISO é o órgão lá que criou esse padrão. O modelo TCP/IP e uma comparação entre os dois modelos, tá? Então, no início da comunicação entre computadores, cada fabricante tinha suas tecnologias e topologias, etc. No entanto, os usuários gostariam de se comunicar com outros, mesmo com máquinas de fabricantes diferentes. Ou seja, aquele caso, né, das redes terem suas particularidades e não terem esse padrão de comunicação. Então, ou a gente tinha que estar fazendo adaptações para que elas pudessem se comunicar, ou elas eram incomunicáveis. Tornou-se essencial a padronização de uma solução para permitir que os equipamentos de comunicação de diferentes fabricantes pudessem se entender. Necessidade de estruturar e dividir o problema em partes. E aí, chegamos no modelo ISO-OSI, né? O modelo de referência OSI surge
como modelo fundamental para a comunicação em rede, padronizado pela ISO em 1983. Os princípios do modelo OSI. Ele oferece um nível de abstração por camada, então ele se divide em camadas para poder tratar esses padrões individualmente, né, em todas as etapas dessa comunicação. Ele possui camadas com funções bem definidas, bem específicas para cada uma das camadas. Em cada camada devem ser usados protocolos padronizados internacionalmente, ou seja, cada camada vai ter que adotar protocolos que são conhecidos por todas as redes. O número de camadas não é nem excessivo e nem insuficiente, ele tem um número ideal de camadas. Tá? Hoje, o modelo OSI trabalha com 7 camadas. Por isso, né, algumas funções são bem específicas para essas camadas, né, para a gente não precisar estar dividindo em muitas camadas e aí fragmentar essas funções. Ele não faz o detalhamento dos serviços, ou seja, é individual o serviço para cada uma das camadas, e ele é usado para uma referência, ou como uma referência. Não significa que ele seja um padrão, tá? Ele padroniza, mas ele é uma referência. A estrutura de camadas é hierárquica, ou seja, ela tem uma ordem crescente. Cada camada presta serviços para a camada superior e utiliza os dados da camada inferior, ou utiliza os serviços da camada inferior. As camadas de mesmo nível comunicam-se, ou seja, uma camada do emissor comunica com a mesma informação da camada do receptor. Uma camada apenas toma conhecimento da camada inferior, e a interação entre as camadas é feita por serviços. Existe a divisão de tarefas e ela facilita a abstração, ou seja, a gente não enxerga isso tudo acontecendo. Isso são apenas padrões dessa comunicação. Quando a gente troca informação, isso automaticamente lá nos bastidores, né, de toda a negociação dessa informação está acontecendo. Para ficar um pouco mais claro, tá, pessoal? Eu coloquei aqui a estrutura das camadas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e a função de cada uma delas, tá? No modelo OSI nós temos 7, então de baixo para cima, elas são crescentes, né? Camada 1 é física, 2 enlace, 3 rede, 4 transporte, 5 sessão, 6 apresentação e 7 aplicação, tá? É nessa ordem que a gente lê a estrutura de camadas. A camada física, como diz o próprio nome, né? Trata-se das características físicas da comunicação, mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimentos para a conexão física entre as entidades da camada de enlace, que é a segunda camada. Quantos volts representam o bit de 0 e quanto representam o bit de 1? Tempo de duração de cada bit, a pinagem mecânica, que tipo de conector vai ser usado, que tipo de cabo vai ser usado, né? Vimos nas aulas anteriores lá, cabo par trançado, cabo blindado, não blindado, coaxial, fibra ótica, isso tudo, todos esses padrões aí de fabricação, de utilização, de impedância, de frequência, de voltagem, fica dentro das normas da camada 1, da camada física. Ela é responsável por transmitir as sequências de bits através de pulsos elétricos, né? E ela não se preocupa com o significado desses bits, ou seja, ela não qualifica a informação. Ela não sabe quem está mandando para quem ou recebendo da onde, ela não sabe que tipo de informação está passando, ela não sabe o volume de informação, ela não sabe nada. Ela só sabe que são pulsos elétricos que estão passando por ela, seja para sair ou para entrar esses pulsos elétricos, tá? E ela encaminha isso para a próxima camada, que é a camada de enlace, camada 2. A camada de enlace, ela trata o fluxo dos dados no enlace entre o transmissor e o receptor. Controle de fluxo, transmissão e recepção, detecção e correção de erros, solicitação de retransmissão, quando necessário, acesso ao meio compartilhado. Não permite ligação entre redes distintas, faz a geração de quadros, a gente falou dos quadros na aula passada, né, que depois podem ser chamados de pacotes, que são aquelas divisões da informação, né? A camada de enlace pode oferecer diferentes tipos de serviços para a camada de rede, que é a sua próxima camada, e também controlar o acesso ao meio. Digamos, vamos fazer uma tradução aí. A camada física, ela trabalha com pulso elétrico, né? Ela envia e recebe eletricidade. Na camada de enlace é que vai acontecer essa transformação dos pulsos elétricos em códigos binários, em zeros e uns. Tá? Então é nessa
transição da camada 1 para a camada 2, que acontece essa transformação do pulso elétrico para o bit, tá? E assim ela já faz uma preparação e organização também desses quadros, né? Montando isso para que a camada de rede possa entender, que é a próxima camada. A camada de rede vai controlar as operações na subrede, aonde é aplicado o roteamento, seja ele estático ou dinâmico. Vimos o roteador na aula passada, né? E vimos inclusive as diferenças entre o estático e o dinâmico. Controle de congestionamento, interconexão de redes. Ela não garante que o pacote chegue ao destino. Então, na camada de rede, a gente vai basicamente identificar quem é o emissor e quem é o receptor. Aqui o foco é endereçamento, tá? E aqui a gente não tem uma garantia de que a informação foi entregue, que ela foi recebida. A gente apenas tem a garantia de que ela foi enviada, tá? Ou que a gente recebeu aquilo, né? E vai encaminhada aí para a camada de transporte. Então, ela é responsável por organizar o envio e recebimento de informação, mas ele não consegue controlar essa garantia para fazer a solicitação de retransmissão ou montar isso de forma garantida. Quem vai fazer isso é a próxima camada, que é a camada de transporte. A camada 4, camada de transporte, divide as mensagens em pacotes. Então, agora a gente chama aqueles quadros de pacotes, tá? São a mesma coisa, porém, eles foram montados agora de forma binária e não mais de forma elétrica. É a primeira camada fim a fim, ou seja, aquela que eu já tenho a identificação entre origem e destino, e ela deve garantir comunicação entre essa origem e destino de forma confiável, porque agora, como eu já consigo identificar quem é quem, eu consigo, né, ter certeza se eu estou me comunicando com o origem ou o destino corretos. A multiplexação, vimos também em aulas anteriores o que é a multiplexação, o espectro espalhado e tudo mais, e o controle de fluxo do fim a fim. Então aqui eu consigo dar garantia do fluxo de dados, dizendo, ó, tá, o pacote ficou faltando, manda de novo, retrabalha essa informação aqui porque eu não recebi, manda de novo, que eu vou tentar receber e montar de novo aqui. Então é ela que faz o controle disso, tá? Sessão. Ela permite que aplicações em hosts diferentes compartilhem uma sessão. Provê controle de diálogo, controle de token e sincronização. Digamos que a sessão é uma camada que vai preparar a informação para ser usada lá na aplicação. Ou seja, ela vai pegar aqueles pacotes e vai começar a unir eles em pacotes maiores, né? Vai começar a modificar o conteúdo deles. Já não tenho mais a preocupação de endereço nesse momento, já não me importa mais quem é que enviou e se eu é que devia estar recebendo, porque as camadas anteriores já fizeram todo esse trabalho. Então, elas me deram a informação pronta para eu poder trabalhar. Digamos que eles tiraram a informação da caixinha de transporte e me entregaram a informação para eu poder trabalhar com ela. E a camada de sessão é que faz esse primeiro trato, né, dessa informação para que a aplicação possa utilizar ela, que seria a última camada lá em cima, né? A apresentação, ela faz uma função parecida com a sessão, só que ela é um pouco mais evoluída, assim. Por quê? Porque aqui ela vai fazer tradução de dados, compressão e descompressão de dados, ou trabalhar a criptografia desses dados, se ele precisa criptografar ou descriptografar, ou conversões de alguns padrões. Tá? É aqui que, por exemplo, o MP3, o RMVB, o FLV, etc., aquelas extensões de arquivos, né, que são compactados vão ser descompactadas para a tua aplicação poder rodar. Né? O vídeo do YouTube, por exemplo, ele vai ser transmitido para a tua máquina, ele precisa ser descompactado para poder rodar no player do teu navegador. É nessa camada aqui que ele está sendo descompactado. E por fim, a camada de aplicação, que é o software, né, a aplicação em si, que vai fazer o uso, então, de todo o tratamento dessa informação. Tá? De novo, física, pulsos elétricos, enlace, a conversão dos pulsos elétricos para bits, né? Do enlace para a rede, aqui a gente tem a identificação de quem para quem. Da rede para o transporte, a gente tem o controle e a garantia da entrega dessas informações. A sessão, já não importa mais quais são os endereços, eu já estou trabalhando com informação e preparando ela para a minha aplicação. E na apresentação, se elas precisam de algo a mais, como compactar ou descompactar dados para que seja utilizado por aquela aplicação. Tá?
Todas essas camadas são independentes, mas elas se interrelacionam, tá, pessoal? Então, a função que uma realiza, ela já fica dispensada de ser realizada na próxima camada. A ideia é uma camada trabalhar para a outra, certo? Para ir levando a condição dessa informação adiante. Então, esse é o modelo OSI, tá? Agora vamos entender um pouquinho o modelo TCP/IP. Porque a gente deu início aí de trás para frente, tá? O TCP/IP ele surgiu antes do modelo OSI. Tá. O Lucas falou do som ali, tá? Porque acontece assim, quando alguém entra na sala, pessoal, o som dá uma falhada, tá? É normal. Normal é acontecer ele dar uma picotada quando alguém entra na sala. De repente é isso. Só não pode mutar, nem ficar muito baixo. Então, o TCP/IP, tá? Vamos entender primeiro como surgiu o TCP/IP, tá, pessoal? Que veio ainda antes do modelo OSI. Ó. Em 1969, a ARPA financia a pesquisa e o desenvolvimento de uma rede experimental de comunicação de pacotes, a chamada ARPANET. A ARPANET, para quem não conhece, é a primeira rede criada, né, com essa padronização e criação desses pacotes, né, e desses protocolos, que originou mais tarde a internet. Tá? Então, a internet ela é uma criação que partiu da ARPANET, que foi criada pela ARPA, certo? Que era um setor lá de desenvolvimento que trabalhava dentro do setor de defesa americano, do DoD. O objetivo era estudar técnicas para implementar sistemas de comunicação de dados robustos e independentes de fornecedores. A ARPANET foi tão bem sucedida que várias organizações ligadas à rede passaram a usá-la cotidianamente. Em 1975, a ARPANET deixa o caráter experimental, transformando-se em uma rede operacional, quando a DCA, que é a Agência de Comunicação de Defesa, assume o seu controle. Os protocolos TCP/IP foram desenvolvidos como padrões militares. Todos os hosts na rede tiveram que se converter para esses novos protocolos. A DARPA financiou essa implementação do TCP/IP numa versão chamada BSD Unix. O termo internet acabou se popularizando logo em seguida. Tá? Então, a ARPANET passou a ser mantida, né, e desenvolvida e controlada pelo setor de defesa americano, que acabou padronizando internacionalmente esse protocolo TCP/IP, esses padrões TCP/IP, e mais tarde acabaram chamando essa rede de internet. E aí vem aqui o modelo do TCP/IP. Diferente do modelo OSI, o TCP/IP tem apenas 4 camadas. Camada de enlace, rede, transporte e aplicação. Essas mesmas camadas estão no modelo OSI. Né? O modelo OSI tem mais 2 camadas, 3 camadas além dessas aqui, né? A enlace, sessão e galera, a sexta, apresentação, tá? Vamos ver cada uma delas. Agora é o contrário, da quarta para a primeira, né? A aplicação, mesma função, né? Vai onde vão trabalhar os protocolos de aplicação que tem no modelo OSI. Transporte, os endereçamentos com a garantia de entrega, onde trabalha o TCP e o DP. A rede, os endereços de origem e destino, sem a garantia de entrega. E o enlace, ou física, também pode ser chamado de física, que é a camada mais baixa, onde vão trabalhar os pulsos elétricos, tá? Bem mais simples o uso, né, pessoal? Vejam o que cai fora, principalmente aqui do modelo TCP/IP. Cai fora a quinta e sexta camada, que é de sessão e apresentação, que trabalham exclusivamente com o que é a quinta e a sexta camada, pessoal? Preparação da informação para que seja usada na aplicação. Vamos entender por que veio primeiro o TCP/IP e depois criaram essas camadas adicionais ao modelo OSI aqui. Porque assim, ó, como esse foi o primeiro padrão criado, as informações que eram utilizadas nesse tipo de rede, elas não eram tão avançadas como as informações que a gente utiliza hoje. Não existia compressão e descompressão de dados. Ou existia, mas não se usava na rede. A gente não tinha uma preocupação tão grande com criptografia e segurança de dados como a gente tem hoje.
Então, essas regras de funcionamento não eram necessárias dentro do padrão. Conforme essas informações passaram a ser mais utilizadas e a necessidade cresceu, né, para a gente poder trabalhar com esse tipo de informação, essas camadas foram adicionadas a esse padrão, tá? E aí o que acaba ficando diferente além disso? Enlace e física. Bom, existe uma discussão bem grande entre autores em que o modelo TCP/IP ele contém 4 camadas ou 5 camadas, tá? Por que que existe essa discussão? Deixa eu puxar o próximo slide aqui, ó, onde a gente tem um comparativo entre os dois modelos, o OSI com as suas 7 camadas e o TCP/IP com as suas 4 camadas. Olha a primeira camada aqui do TCP/IP, ó. Tá vendo que ela está dividida as cores, sendo chamada de camada de enlace, mas ela usa as cores física enlace? Por que que existe a discussão, pessoal? Porque a camada inicial do modelo TCP/IP, ela faz todas as funções da camada física do modelo OSI e algumas das funções da camada de enlace. Então, alguns autores dizem que se ela faz função de enlace, ela deve ser dividida especificamente em 2 camadas. E outros dizem que não, porque a função de enlace, ou seja, tu transformar o pulso elétrico em bit, é parte física, né? É hardware físico, é apenas uma conversão de sinal. Então, isso deve ser aplicado a uma camada só. Como é um modelo simples, a gente adota o mínimo de camadas, deixa por 4 mesmo. Mas essa camada inicial, ela não é igual à camada inicial física do modelo OSI. Ela também tem uma parte desse modelo de enlace aqui, tá? Ela faz um pouquinho mais do que faz a camada física do modelo OSI. Em compensação, ela não conta com essa preparação aqui da informação para que a aplicação possa utilizar. Ou seja, ela é utilizada para um modelo mais simples de comunicação. Tá? E aí entra a parte interessante. Em toda a comunicação de dados, eu não preciso escolher um dos padrões, né, para utilizar. Ele não é fixo o padrão. Eu posso, em determinado momento, estar usando a aplicação por TCP/IP e daqui a pouco estar usando a aplicação pelo modelo OSI. Depende do tipo de informação que eu estou trocando. Um mesmo site, ele pode estar variando seus pacotes entre os dois empilhamentos, ou seja, vamos trocar a informação básica, vai sempre por esse modelo aqui, porque eu vou ter 2 camadas a menos, a negociação aqui é menor, é mais rápido, o desempenho é melhor, né? Agora, eu vou precisar de informações seguras, comprimidas e tal, aí eu vou ter que, para troca daquela informação dentro daquele site, ficar utilizando as camadas 5 e 6 aqui do OSI também, tá? Isso aqui a gente não escolhe, né, pessoal? Isso acontece lá nos bastidores da troca de informação. Então, quando a gente cria conteúdo, né, quando um site é desenvolvido, um software é desenvolvido, automaticamente, né, os drivers e os sistemas operacionais já fazem a adoção desses padrões aqui, tá? Mas a gente tem que conhecer isso aqui quando a gente trabalha com redes. A gente tem que saber que existem 2 padrões de comunicação, o TCP/IP, que é mais básico, e o OSI, que é mais avançado, que tem a divisão por camadas, que cada camada tem sua função ali independente, apesar delas estarem se relacionando, tá? Por quê? Porque na rede isso ajuda muito, pessoal, tá? Por exemplo, ó, eu faço um ping para o nome de um site. Né? O ping não está respondendo para mim, ou seja, não estou tendo comunicação. Opa, o que está acontecendo? Então vamos procurar as pistas, né? A gente vai começar a isolar o problema para tentar achar onde está esse problema. Primeira coisa, eu vou ver se a minha placa de rede está funcionando, físico, né? O cabo está bem conectado, né? O conectorzinho lá não está quebrado, lá o que dá pressãozinha, né? Na placa, lá o conector dá uma pressão na placa, tá legal, tá? Não está com mau contato. Depois, o driver da placa está instalado. Como é que eu posso testar se minha placa está respondendo? Já deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Ó, abro o prompt de comando e eu faço um ping para o endereço 127.0.0.1. Esse endereço é um endereço padrão, pessoal. Todo sistema operacional tem, até o celular de vocês tem, tá? O que ele significa? Ele é chamado de endereço de loopback. O que é um loopback? É tu olhar para dentro de si mesmo, é tu fazer a pergunta para ti mesmo, para o teu local, tá? Então, se eu fizer um ping para mim mesmo e eu estou respondendo ping, ou seja, ele está indo lá na minha placa de rede perguntar se ela está respondendo e ela está respondendo para mim que está respondendo. Então, significa que o driver está ok, que a placa está ok, que o cabo está ok para o desespero do seu ex. É mais ou menos isso, né? Então, está funcionando, não é físico o meu problema, não está na primeira camada o meu problema,
tá? Depois disso, também não é enlace, né? Não é físico nem é enlace. Pode ser endereço aqui, pode ser rede e endereço. Então, como é que eu vou saber? Bom, próximo passo seria, em vez de fazer o ping para o nome do domínio, eu posso fazer um ping para o IP daquele site, tá? Exemplo, ping terra.com.br. Nesse caso, está tudo funcionando, ele vai me responder. Mas caso estivesse dando erro, falha, pelo menos eu sei aqui qual é o IP do servidor do Terra. Então, eu posso repetir o comando, escrevendo ping e botando aquele IP ali, 208.84.244.116. Se ele responder para mim, opa, já tenho aqui um indício, né, uma pista do que está acontecendo. Eu estou conseguindo visualizar que a minha rede física está funcionando, mas eu estou tendo um problema para resolver o nome do site. Nome do site, pessoal, não é endereço. Endereço é IP e MAC address, né? O nome do site já entra aqui, preparação da informação. Já é uma abstração, né, de um endereço, de um nome de domínio, lá terra.com.br, em endereço. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou eliminando partes da infraestrutura da minha rede que poderiam ter problema, que eu já sei que não estão tendo. Então, o meu problema é software aqui, é alguma configuração, provavelmente um servidor de DNS que não está respondendo, ou o nome do domínio lá não está respondendo, sei lá. Aí eu vou atrás do que aquele software não está respondendo para mim. Tá? E por isso é importante a gente entender onde está atuando cada uma das camadas. Certo? A gente viu os hardwares de rede na aula passada. Nos hardwares de rede eu falei lá, como eu cheguei a comentar, o hub trabalha na camada mais baixa, camada 1, camada 2. O switch já trabalha na camada 3, os roteadores já podem chegar a trabalhar na camada 4, etc. Por quê? Porque o hub, ele não endereça, né? Ele não sabe qual é o MAC address de cada máquina, porque ele manda para todo mundo. O que ele recebe, ele pum, espalha lá no lugar lá. Vai, tá aí para todo mundo. O switch já tem que saber quem é quem, qual é o MAC address de origem, qual é o MAC address de destino. Ele constrói aquela tabela de endereçamento e tal, né? Então, já trabalha aqui, rede, endereçamento. Né? No transporte, eu já tenho que saber se para onde eu estou mandando, eu estou tendo, estão recebendo, né? Eu tenho que ter esse controle. Eu preciso também configurar ali que tal destino não vai poder receber tal tipo de informação. Isso é trabalhar um roteamento, né? Aquela rede que os endereço tal pode comunicar com essa outra rede de endereço tal. Já é um outro nível de informação. Então, já posso trabalhar a um nível de transporte, né? E os firewalls vão trabalhar aqui em cima, já na camada de sessão aplicação também, além da camada de transporte. Porque o firewall já consegue ver o tipo de protocolo, o tipo de informação, uma extensão de arquivo, algo mais alto nível, né, do que simplesmente bits ou endereços, tá? Então tá aí exemplos de como a gente pode usar o padrão e seu funcionamento para entender em cada área da infraestrutura que isso está sendo aplicado, seja física ou lógica, tá? Bom, diante disso, pessoal, temos uma curiosidade aqui, que inclusive é a questão de concursos públicos e é uma baita de uma pegadinha. O modelo TCP/IP, ele é o modelo padrão da internet, tá? Então, ele é adotado como modelo padrão da internet, apesar dele ser mais básico que o modelo OSI. Ou seja, quando necessário se usa o modelo OSI, mas ele é o modelo padrão da internet. Tá? Então, todas as redes hoje devem considerar como padrão o TCP/IP. Aí uma revisão rápida, né? O modelo OSI foi criado pela necessidade de um modelo referência para a padronização da comunicação, possui camadas com funções específicas, as camadas só podem se comunicar com as camadas vizinhas, ou seja, sua superior e sua inferior, e o TCP/IP foi criado para interconectar redes, possui menos camadas e é utilizado como padrão na grande maioria das redes. Certo? Como eu disse, pessoal, aqui faz um aparato geral, né, sobre esses conceitos de modelo OSI e modelo TCP/IP, tá? Isso aqui por se tratar de padronização e abranger todos os protocolos disponíveis para a rede, a gente pode aprofundar bastante essa questão desse estudo, tá? Não é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é basicamente entender isso, que existe a padronização de comunicação, que cada camada é independente, mas se interrelaciona com outras, tá? Existem esses dois padrões. O padrão é o TCP/IP, né, o principal padrão adotado pela internet.
tá? Mas esse estudo pode se aprofundar, por exemplo, em determinados cursos, numa graduação, um semestre inteiro se trabalha somente sobre um modelo OSI, ou até um semestre todos em cada uma das camadas desses modelos, para a gente entender hoje, né, quais são os padrões e como eles estão se comportando diante disso, e qual é o futuro desses padrões, né, o que, que se espera daí para frente em relação a esses padrões, tá? Mas como a gente viu, já está há bastante tempo, em torno de 30, 40 anos já, trabalhando desse jeito, né, e tem dado conta do recado. Então, há uma inovação dentro do padrão, mas não tem-se a intenção de mudar, ampliar camadas ou etc. ainda por enquanto, tá? E é isso aqui que eu queria trazer hoje para vocês. Hoje é um pouco mais curtinho, mas estou levando em consideração também que o pessoal teve dificuldades de conexão, né? E aí fica a gravação para quem não pôde estar presente hoje, em condições de fazer também os seus exercícios e acompanhar certinho a aula com a gente, tá bom, pessoal?